Om Arunachala Ramanam. Assim falou Ramana. O Atman, o Eu único, a única realidade, somente ele existe eternamente. Mesmo quando o antigo preceptor Dakshinamurti revelou sua existência através da eloquência muda, quem mais poderia transmiti-la pela palavra? A realidade é, ao mesmo tempo, ser e consciência. Conhecê-la é ser uno com ela no coração que transcende o pensamento. A rendição absoluta ao Supremo Senhor, Ishvara, através da destruição do eu e do meu, é o meio por excelência para realizar a imortalidade. O Supremo Ser, a causa última do universo, manifesta-se como muitos, os quais não têm existência separada dele. Destruir o ego e permanecer-se uma unidade com o eu é o método supremo de realização espiritual. Para aquele que percebe sua unidade com o eu sem forma, o Atman, tudo se mostra sem forma. A existência do mundo é meramente relativa. O mundo é realmente um sinônimo de mente. Como é o conhecimento que ilumina o mundo, o primeiro é anterior ao último. Apenas o conhecimento é real e permanece imutável. A adoração através do nome e forma é apenas um meio para realizar a identidade de cada um com o sem nome e sem forma. O autoconhecimento, no qual tanto o conhecimento relativo e os fenômenos externos terminam, é exclusivamente o real conhecimento, porque o eu é a fonte de tudo. Conhecer tudo mais, exceto o conhecedor, é mera ignorância. O eu, sendo o conhecimento absoluto, não é nem conhecimento, nem ausência de conhecimento. Jamais poderá ser ignorância. Como o eu é único e universal, o conhecimento da diversidade é simplesmente ignorância, a qual também não é separada do eu. Como o passado e o futuro nunca existiram sem o presente, conhecer o eterno agora é conhecer a verdade. O imutável, infinito eu transcende o tempo e o espaço, os quais referem-se ao corpo e à mente. O sábio que compreendeu o eu transcende a ambos, o livre-arbítrio e o destino, os quais se relacionam apenas com os ignorantes. Para o ignorante, o ego é o eu divino, limitado ao corpo. Para o sábio, o eu é o ser infinito. O ego é, na verdade, um fantasma sem forma própria, mas que se alimenta de qualquer forma que se apodera, e que, quando procurado, desaparece. Em consequência do aparecimento do ego, tudo mais aparece, e com sua permanência, tudo persiste. Destruir o ego através da autoinquirição é simplesmente a verdadeira renúncia. O autoconsciente ser sem ego é aquele que constitui o verdadeiro estado que se realiza pela destruição do ego através da autoindagação
ou Atma Vichara. O homem deve renunciar ao seu egoísmo pessoal que o prende ao mundo. Eliminar o falso eu é renúncia. Isolar-se para meditar é uma prática para simples noviços espirituais. O homem que está avançando na vida espiritual inicia gozando de profunda beatitude, quer esteja trabalhando ou não. Mesmo que suas mãos estejam ocupadas no trabalho, conserva sua cabeça em calma solidão. Você deve fazer a si próprio a pergunta: quem sou eu? Esta investigação chegará finalmente à descoberta de algo em seu interior que se acha por detrás da mente. Resolva este grande problema e resolverá, consequentemente, todos os demais. A verdadeira natureza do homem é a felicidade. A felicidade é inata no eu. Quando o homem busca a felicidade, está inconscientemente buscando o seu verdadeiro eu. O verdadeiro eu é imperecível. Portanto, quando o homem o encontra, encontra a felicidade, que é imorredoura. Para aquele que percebeu o estado de ser perfeito, que é na realidade a própria beatitude indescritível do ser absoluto, nada mais resta a realizar. O ser é a unidade e o autoconhecimento é único, no sentido de que o eu que conhece é o próprio conhecimento. Ele nunca se tornará um objeto, quer conhecido ou desconhecido. Você diz que esta é a era da razão e que o ensinamento deve estar em concordância com a razão. Eu pergunto, de quem é o intelecto? Você responderá, meu intelecto. Assim, o intelecto é sua ferramenta. Você a usa para medir a variedade. Não é você, nem é algo independente de você. Você é a realidade imanente, enquanto o intelecto é apenas um fenômeno. Você deve então buscar e identificar-se consigo mesmo. Não existe intelecto no sono profundo e sem sonhos. Também não existe na criança. O intelecto se desenvolve com a idade. Como pode haver desenvolvimento ou manifestação do intelecto sem sua semente durante o sono profundo ou na infância? Por que consultar a história a fim de descobrir este fato fundamental? O grau de verdade na história é o mesmo que existe no historiador. De que servem as disputas sobre o universo, dizendo que é real ou que é uma aparência ilusória, que é consciente ou inconsciente, que é beatífico ou que é miserável? Todos os homens que se assemelham sob ponto de vista espiritual amam o estado sem ego que se obtém ao se desligar do mundo e conhecer o imaculado ser real, o qual transcende as afirmações de que é um ou de que é muitos. Este mundo que você tenta provar que é real está sempre mofando de você ao desejar conhecê-lo, sem que primeiro conheça a si próprio. Para aquele que não conhece a verdade sobre si mesmo, o conhecedor, como pode ser real o conhecimento dos objetos do mundo exterior que surge na existência relativa? Se a pessoa conhece de maneira correta a verdade a respeito daquele que chamamos de eu, no qual tanto o conhecimento como o seu oponente subsistem, tanto a ignorância como o conhecimento relativo cessarão. O mundo e a mente surgem e desaparecem como uma unidade. Mas dos dois,
o mundo deve seu aparecimento apenas à mente. Entretanto, somente o eu é real, e nele este par inseparável, o mundo e a mente, surgem e desaparecem. O eu real é a consciência infinita que não tem nem começo nem fim. O mundo nada mais é que o corpo. O corpo nada mais é que a mente. A mente nada mais é do que a consciência primeva. A consciência primordial nada mais é do que a realidade que subsiste imutável na paz. O mundo nada mais é que as 5 sensações, ou seja, sons e outras manifestações semelhantes. Assim, o mundo consiste nos objetos percebidos pelos 5 sentidos, e é a mente que se torna consciente das 5 sensações através destes 5 sentidos. Assim sendo, como pode o mundo ser outra coisa que a mente? Onde existe o tempo e o espaço independente do sentido de eu? Se fôssemos os corpos, poder-se-ia dizer que estamos no tempo e no espaço. Mas, seremos os corpos? Somos sempre os mesmos em qualquer tempo e em todos os lugares. Desse modo, somos esta realidade que transcende o tempo e o espaço. Quando surge a sensação de eu sou o corpo, surge também as noções de você e ele. Mas, quando através da indagação sobre a verdade subjacente ao eu, a consciência de ego é eliminada, quando as noções de você e ele também cessam, aquilo que brilha como único remanescente é o verdadeiro eu. Se o eu tiver forma, então o mundo e o Deus pessoal também terão. Mas se o eu for sem forma, como e por meio do que as formas podem ser vistas? É o espetáculo de sempre, de maneira diferente da observada pela visão comum. O olho verdadeiro é o verdadeiro eu. É consciência infinita, sem forma e desprovida de mundo. Se o olho que vê é o olho da carne, então as formas são vistas. Se a este olho for acrescentado lentes, até mesmo coisas invisíveis serão vistas com forma. Se a mente for o olho, as formas sutis são vistas. Então o olho que vê e os objetos vistos são da mesma natureza. Ou seja, se o olho for ele mesmo uma forma, só poderá ver formas. Entretanto, nem o olho físico, nem a mente têm o poder da visão por si mesmos. O olho real é o eu, e como é sem forma, sendo a pura e infinita consciência, a realidade não vê formas. A mente nada mais é que uma corrente de pensamentos que surge na consciência. De todos os pensamentos, o primeiro é o pensamento eu sou o corpo. Este é um falso pensamento, mas como é tido como verdade, torna possível o surgimento de outros pensamentos. Assim, a mente é um subproduto da ignorância primordial e, portanto, não é real. Se fizermos a indagação sobre a existência da mente, concluiremos que ela não existe. Nisto consiste o controle da mente. De outro modo, se considerarmos a mente como existente e procurarmos controlá-la, é como se estivéssemos controlando a mente com a própria mente, tal como um ladrão
que se passa por policial tentando controlar um ladrão, que é ele mesmo. Este corpo físico insensível não diz eu, nem ninguém diz não existo durante o sono profundo. Mas tudo isso se converte em ser tão logo surge o ego. Deste modo, procure a fonte de onde surge o ego ao concentrar a mente na busca. Assim falou Shri Ramana, diretamente ao coração da sabedoria, que é a verdade em cada um. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.